Diga aí, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Kaique Fialho. E eu sou Caio Costa. E está no ar o segundo episódio do nosso Diga aí Comunidade Podcast. Com a aplicação da terceira dose da vacina contra o Covid-19 entre adultos em todo o território nacional e a expansão da vacinação entre as crianças, é observado na internet a propagação de desinformações sobre a vacinação e dúvidas entre pais sobre a vacinação infantil. Chamamos a Viviane Boaventura, pesquisadora do Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz, Bahia, para esclarecer algumas dessas desinformações e conversar um pouco com a gente sobre a importância da vacinação entre as crianças. Olá, Viviane. No país, alguns estados estão com dificuldade de atingir as metas de vacinação entre crianças de 5 a 11 anos. Para pais preocupados com possíveis perigos da vacina aos seus filhos e estejam nos ouvindo agora, o que diria para reforçar a eficácia e segurança da vacina às crianças? Boa tarde, Caio. Antes de falar propriamente da eficácia e da segurança das vacinas para a Covid, vale a pena lembrar que nós estamos vivendo uma situação de uma nova doença e é natural esperar que as pessoas tenham alguma ressalva, alguma preocupação, salutar, né, sobre a segurança. Mas o que eu tenho para informar é que essas vacinas não são novas, como se pensa, né? Elas são novas para a Covid, mas as plataformas de vacina, inclusive de RNA, elas já vinham sendo testadas há alguns anos, né? Há cerca de 10 anos a gente já vem tendo pesquisas nessas áreas de vacinação, utilizando as mesmas ferramentas que a gente está vendo agora sendo utilizadas na vacina da Covid. Então, não há com que se preocupar. A vacina está aprovada e já foi usada em milhares de crianças em todo o mundo e ela se mostra extremamente segura. É importante olhar para o que os órgãos mundiais de saúde estão colocando, né? Esses órgãos são as instâncias competentes para avaliar se aquela substância é segura. E eu posso afirmar para vocês que as vacinas da Covid que estão sendo administradas aqui são seguras e são eficazes para proteger contra formas graves da doença, principalmente, que é o que mais nos preocupa. Existe alguma diferença assim na reação em que uma criança pode vir a ter e a reação que a gente já observou diversa de adultos que nas pessoas que passam a ter uma reação costuma ser um mal-estar, mas algo assim que passa rapidamente também depois? As duas vacinas que estão sendo administradas em crianças são a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, que é administrada numa dose 3 vezes menor do que a administrada em adulto. Então, para criança, essa dose é bem inferior. E existe a vacina do vírus inativado, que é a vacina da Coronavac. As duas vacinas, elas se mostraram muito seguras em crianças. A frequência de eventos adversos, que a gente fala evento adverso, são aqueles sintomas que aparecem depois que a pessoa toma o remédio, né, a vacina. No caso, febre, dor no local da aplicação, algum mal-estar, alguma dor de cabeça. Esses sintomas, eles são infrequentes e têm uma duração muito limitada. Costumam durar, no máximo, 24 a 48 horas, o que a gente já conhece para muitas outras vacinas que são administradas há muito tempo, que estão no calendário vacinal da população. Então, nada diferente do que a gente já espera encontrar. Porque a gente não tem óbito reportado, relacionado ou causado pela vacinação, nem aqui, nem em outros países, em criança. E deve-se chamar a atenção de que já foram aplicadas milhões e milhões de doses de vacina. A gente já tem bastante experiência, digamos assim, com o uso de vacinação em criança. Por outro lado, a infecção pelo coronavírus, ela pode, sim, causar gravidade em criança. É muito rara a frequência de crianças que complicam, mas aqui no Brasil a gente tem estatística de mais de 300 casos de óbito de crianças entre 5 e 11 anos de idade, que é uma faixa etária que agora está sendo coberta por essas vacinações e que precisam ser consideradas, né? A gente não tem ainda esse perfil da criança que está sob risco, então nós não podemos afirmar que são crianças que têm uma determinada doença, um determinado quadro clínico. Às vezes uma criança completamente saudável, ela pode sucumbir, pode ter um quadro de Covid grave, e realmente a forma de evitar isso aí é a vacinação. Mas por que é importante que seja cobrado um calendário vacinal em dia entre crianças voltando às aulas este ano? A Covid, ela pode ter uma frequência baixa de complicação, mas como ela está presente numa quantidade muito grande, ou seja, ela está disseminada
essa proporção baixa acaba se traduzindo num número absoluto alto, né? É inadmissível você ter uma frequência, uma quantidade de crianças, né, de mais de 300 crianças tendo morrido por conta da doença, né? É uma doença que hoje mata muito mais do que outras doenças imunopreveníveis que a gente tem, como, por exemplo, o próprio sarampo ou a catapora, né, que historicamente a gente já usava vacinação. Então, deve-se temer, sim, a Covid em criança, embora seja raro, porque como a doença atinge uma frequência muito grande de pessoas, ela acaba tendo um número elevado também de óbitos, muito mais do que o que é esperado para outras patologias protegíveis, né, ou imunopreveníveis com o uso de vacinação. Existem as pessoas que falam, por que a vacina se quem se vacinou também está pegando a doença? Traz esse exemplo de casos de pessoas que se vacinaram, tiveram a vacinação completa, mas ainda assim adoeceram. Esse ponto é bem importante, Caio, que você chamou a atenção. Realmente as pessoas querem colocar em questionar a eficácia da vacina ou desacreditar com base no fato de ela não ter prevenido contra uma infecção, né? A infecção ela pode acontecer. As vacinas elas foram desenvolvidas principalmente com o objetivo de evitar formas graves da doença. A gente já sabe que essas vacinas elas não têm tanto poder em evitar a infecção, elas diminuem, mas elas não impedem isso. Mas essa proteção para as formas graves ela é muito intensa, né? Muito exuberante. E é ela que a gente tem que imaginar, nela que leva a sobrecarregar os hospitais, né? Imagine uma epidemia de Ômicron, que é essa variante agora que está circulando, que é altamente transmissível e que todo mundo aqui conhece, e a gente vendo a quantidade de pessoas infectadas, quando a gente vai para os hospitais, quando a gente vai para os leitos de UTI, a proporção de pessoas que estão internadas lá e que não fizeram uso da vacina ou fizeram apenas uma dose, é muito maior em comparação com qualquer vacinado. A terceira dose começou para um público mais velho, idoso, como uma dose de reforço, e aí você ouve pessoas na internet se comentando que por serem jovens, elas acreditam que não tem a necessidade, ou já tomei 2 doses, já estou protegido, não preciso da terceira dose. E aí eu acho que isso acaba impactando no número de pessoas que estão indo tomar a terceira dose ter sido menor que a gente viu na procura da primeira e da segunda. Exatamente. É muito preocupante ver quantas pessoas não estão levando a sério as informações científicas que são repassadas e as orientações. A gente tem isso é uma constatação, a gente tem uma queda de proteção de todas as vacinas, não só da Coronavac, mas da AstraZeneca, da Pfizer, da própria Janssen. Com o passar do tempo, né, essas vacinas elas vão caindo a capacidade de proteger não só para infecção, mas também para formas graves. Isso foi demonstrado para pessoas que tomaram 2 doses. E quando a gente administra a terceira dose, essa proteção imediatamente ela tem um ganho muito muito maior, né? E a gente atribui esse ganho justamente a esse estímulo sobre o sistema de defesa, né, sobre o sistema imunológico. Não usar a terceira dose, ou ter medo de usar, implica em estar muito mais susceptível a desenvolver formas graves da doença. Então, é preciso acreditar nos órgãos reguladores, é preciso acreditar na ciência, né? Não existe motivo para se preocupar com, eu estou sobrecarregando, eu já vi isso, né? Estou sobrecarregando meu sistema de defesa. Não funciona assim. Você está, na verdade, relembrando o seu sistema de defesa, que esse agente infeccioso que está aí circulando em grande quantidade, ele pode entrar em contato com o seu organismo, e se você tiver com essa memória, digamos assim, mais fresca, você vai responder de uma forma muito mais eficaz e ter uma proteção maior. Em relação ao tempo, né? Será que a gente vai levar a vida toda tomando essa vacina contra a Covid ou vai ter algum determinado tempo que a gente vai ter que parar? Essa é uma pergunta, Kaique, que a gente que não quer calar. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente quer saber quando é que a gente vai ter uma proteção suficiente para não ficar tendo que usar tantas doses da vacina. O que eu posso adiantar é que existem investimentos e trabalhos científicos tentando resolver essa questão, né? Tentando encontrar um produto que tenha uma durabilidade melhor em termos de manter a proteção. Mas o que eu posso dizer até agora é que a gente deve seguir o que está sendo recomendado, porque todas as orientações de usar uma dose adicional, por exemplo, agora a terceira dose, elas são baseadas em fatos científicos, né, em artigos científicos, em estudos
Então, para quem não está tomando a vacina, acreditando que existe uma droga que vai protegê-la, isso é um pensamento completamente equivocado. Então, justamente o que a gente estava comentando, discutindo sobre a quarta dose e o grupo de pessoas que já tem essa possibilidade são as pessoas, o grupo de imunossuprimidos. Porque são um grupo especial, né? Um grupo de pessoas em que o sistema de defesa delas não tem capacidade de montar uma resposta protetora à altura, né? Como deveria. Então, para elas, a quarta dose deve funcionar induzindo uma proteção que para outras pessoas já deve ter atingido lá com a terceira dose. Então, por isso que se usa esse reforço, esse segundo reforço nesse grupo específico. E o que está se estudando agora é a indicação ou a necessidade de uso desse segundo reforço também em idosos, né? Os idosos mais velhos, que a gente sabe que os mais idosos eles têm também uma resposta de defesa do organismo rebaixada, né? Inferior àquelas pessoas mais jovens. A realização do nosso podcast é uma iniciativa da Fiocruz Bahia. Estamos disponíveis no YouTube, SoundCloud e Spotify. Para mais informações, nos acompanhe pelas redes sociais. Nosso Instagram é Diga aí Comunidade. E não esqueçam, continuem se cuidando.